Bom dia, amados. Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Louvamos a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede, né? E o privilégio, aos domingos, onde nós temos a oportunidade, já nas primeiras horas do dia, estar projetando para chegar a este lugar, né? A igreja. E aqueles que não puderam vir, talvez por causa do seu trabalho, ou estão voltando aos poucos, ou têm optado por estar à noite, que também seja edificado ao ouvir a ministração, né, a retransmissão do culto. Mas bendizemos ao Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E como amanhã desse dia, estamos aqui, né, sendo alcançado por ela. E podemos servir a Deus. Esse é o nosso propósito. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito e poderoso Pai, rendemos graças e louvores a Ti, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor. Obrigado também pela noite de sono que nós tivemos. A Tua palavra diz que aos seus Tu dá enquanto dorme. Certamente o Senhor já estava preparando um dia especial para nós, e não há coisa melhor do que estar na Tua presença. Esse é o especial, esse encontro contigo, na oportunidade de cultuar, de louvar o Teu nome, de engrandecer a Tua presença, de expressar a Ti com cânticos, louvores, a gratidão que temos pelo Seu amor, infinito amor e as Suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Muito obrigado. Ó Deus, ao entrar por essas portas, bendizemos o Teu nome e reconhecemos a Sua bondade. E, ó Deus, pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração, nessa manhã de estudo da escola dominical, onde temos aberto as Sagradas Escrituras para estudar, ó Deus, para aprender, e assim, consequentemente, ser ensinado, corrigido, exortado, edificado pela Tua palavra. Fale o coração de cada um de nós, Senhor Deus, e assim, ó Pai, em cada ato, seja nos louvores, em meia oração, Senhor, que o Senhor se faça presente, pois é a Tua presença que é o diferencial neste lugar. Sem Ti, nada podemos fazer. E aqui estamos para isso. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, que aqui se encontra essa manhã, aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, ó Pai, essa ministração também nos seus lares, aonde quer que chegue a Tua palavra, que sejam edificados por causa do Teu santo nome. Assim nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Este é o verdadeiro salmão, né? Porque ele é grande. Porém, nós não vamos ler todo o salmo, né? ou os 176 versículos que compõem esse maior capítulo da Bíblia. Mas até mesmo dentro daquilo que nós vamos estar meditando nessa manhã, eu quero ler dos versículos 11 até o versículo de número 18. Salmo 119, dos versículos 11 até o versículo de número 18. Ok? Diz assim: guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os seus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Mais me regozijo com o caminho dos seus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos seus preceitos e as suas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse salmo que fala da excelência da lei divina,
Hoje, no momento da ministração da palavra, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas que o nosso coração, né, já possa assim receber e começar a enfocar a importância, a grandeza da palavra de Deus. Como diz também o Salmo 19, né? Esse é o 119, mas o Salmo 19, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E é importante então que nós possamos guardar essa palavra no coração. Então vamos louvar ao Senhor, né? Até fazendo uma ponte com o versículo que nós lemos, o versículo 11, guardo no coração as suas palavras para eu não pecar contra ti. Louvemos ao Senhor. Deixa a sua Bíblia no banco. Tua palavra escondi, glória a Deus, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. se coloque à disposição do Senhor. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Trabalhe em nós, ó Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Guarde a palavra no coração, igreja. Medita nela dia e noite, como diz o Salmo 1. Pois será como planta plantada ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mesmo quando vem os dias quentes de sol, a sua folhagem não murcha, mas ele continua frutificando. Esses são os efeitos daquele que guarda a palavra no coração. Aleluia. Oh, Jesus. Eis aí a tua igreja, aqui estamos diante de ti. As vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir. Que isso seja uma verdade em nós. Meus dons preciosos. Essa obra seja completa de fato em nossa vida. Como o Senhor Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa,
até que o mundo possa ver. Oh, Jesus, aleluia, que assim seja, Senhor. Como temos cantado, temos um coração disposto a te servir, a obedecer os seus mandamentos e reter, ó Deus, a preciosidade da tua palavra. Aleluia. A vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Louvado seja Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Que assim seja, meu Pai, que assim seja isso uma verdade em nossos corações, ó Deus, para que de fato o nosso louvor seja perfeito, como homens e mulheres que vivem guiados pela tua palavra, conduzido pela sã doutrina, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos traz a paz, só em Cristo, né? São figuras que simbolizam, que reportam a presença do Senhor, como aquele que virá para levar a sua amada igreja, como o Cordeiro que foi morto, e o seu sacrifício foi suficiente e perfeito para nos resgatar. Louvamos o seu nome. Em tuas mãos está todo vencer. Se você clama, Ele tem a resposta. Resposta a todo aquele que clamar. E mais uma vez reforçamos a importância da tua palavra. Ela é a verdade que liberta. E não podes mentir. Então se apresente ao Senhor. Por isso Estamos aqui. Mais uma vez, és a nossa estrela. Se você conhece o hino, feche os seus olhos, erga as suas mãos, adore o Senhor. E agradeça pelo sacrifício perfeito, pela obra da redenção. Agradeça pelas promessas da sua palavra, para que se cumpra a cada dia em nossa vida. Aleluia. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor. Vamos clamar para que Deus manifeste do seu poder, do seu perdão sobre as nossas vidas. Aleluia. E poder, e assim vamos te adorar para sempre. Assim
Lá em cima eis a nossa estrela. Adore, glorifique ao Senhor. Oh, bendita a tua presença, que alegra a nossa alma, que fortalece os nossos corações. Oh, Senhor, te bendizemos por aquilo que tu és, o Redentor de nossas vidas, o nosso Salvador. E aqui estamos essa manhã para prestar esse culto a ti, nos rendendo diante do Senhor, reconhecendo os seus benefícios e as suas obras. Obrigado a Deus, aleluia. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louve, louve, adore o seu nome. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Venha, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, ó Pai. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Erga as suas mãos e declare: te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Meu Deus, receba adoração. Bendicemos a tua presença. Oh, glórias, aleluia. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Diga: para sempre, aleluia. Para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendita a tua presença, Senhor, neste lugar. Te glorificamos, ó Deus. Bom é estar na tua presença, bom é estar diante de ti. Bom, ó Deus, é poder experimentar do teu amor, dos benefícios da sua promessa sobre a nossa vida. Por isso nós te louvamos, por isso bendizemos, cantamos a ti, Senhor, expressando a nossa gratidão. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Os benefícios da palavra de Deus, de andarmos no caminho, de guardarmos a palavra, né? Não apenas para não pecar contra o Senhor, mas também para que possamos, né, experimentar dos benefícios de uma vida fortalecida, como Jesus disse, né, em Mateus 7, aqueles que guardam a minha palavra e praticam é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir as enchentes, né, os rios transbordarem, mas ela vai se manter firme, porque guardamos no coração, né? E essa é a palavra que também nos ilumina. Salmo 119 que lemos, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvemos, aleluia. Oh Deus, como é bom estar diante de ti, Deus. Aleluia. Luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é
Esse é o efeito, o poder da palavra. Estávamos secos, éramos infrutíferos, mas a ação da palavra em nós produz vida, faz de nós árvores frutíferas que edificam o nome do Senhor. Por isso peça ao Senhor: fazer valer tua palavra em mim, e assim sermos instrumento de Deus, de tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Aleluia, glória a Deus. Declaramos o seu senhorio, ó Pai. Pois em meio, olha o poder transformador e criador. Assim disse o Senhor: haja luz. E assim Ele foi criando todas as coisas. Bendita a tua presença. Que o brilho do sol, que maravilha, Jesus! Em meio às trevas, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Peça ao Senhor, começa, Deus, a trabalhar no meu coração, pelo poder da tua palavra. Eu quero ser esse servo usado por ti, esse instrumento nas suas mãos. O mundo saiba que tu és Senhor. Declare, ergue as suas mãos e faça essa declaração, Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, é o meu Senhor, é o teu Senhor, é o Senhor da tua igreja. Louvado o teu nome, oh Jesus, ministra sobre nós. Cremos no poder da tua palavra, da tua presença, na ação do teu Espírito. Oh, desvenda os nossos olhos para ver e crer as suas maravilhas, para ser instrumento nas suas mãos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para sermos atalaias, para sermos aqueles que divulgam, aqueles que propagam, aqueles que estão aptos para o ide do Senhor. Quero fazer valer a tua palavra em mim, ó Deus, sim, para ser esse instrumento de bênção no mundo já em trevas, no mundo já dos malignos, que brilha a tua palavra em nós e que através de nós essa luz alcance essa humanidade, alcance esse mundo, Senhor. Oh, quero fazer valer tua palavra em mim. Cante, creia, igreja, e proclame que assim seja em sua vida e através da sua vida. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Meu Deus, meu Deus. Tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Senhor Jesus, tu és Senhor. Você pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor e agradecer pela tua presença e ser grato porque você tem acesso à palavra de Deus. Nós temos liberdade para ler essa palavra, para meditar nessa palavra, e que o poder dessa palavra nos cure, nos transforme, nos molde e faça de nós instrumentos na mão do Senhor.
Bendita a tua presença. Obrigado, Deus, obrigado. Louvamos o teu nome e adoramos a ti, certo daquilo que o Senhor tem nos concedido. E não há algo mais precioso, ó Deus, do que ouvir a sua voz. Continue falando ao nosso coração, por intermédio da ministração, da exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em meio a esse louvor, em meio a essa gratidão por aquilo que o Senhor nos deixou, para a edificação de nossas vidas. Bendita e exaltada a tua presença. Aleluia. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-lo pela tua presença, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Antes de se assentar, dê uma cena aí para o seu irmão. Nós bendizemos ao nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco eu quero falar sobre a confiança na palavra, né? Dando continuidade à exposição da segunda carta de Pedro, né? As 5 províncias, diáspora, né? Aqueles peregrinos, homens e mulheres, que viviam momentos difíceis de tensão, mas daqui a pouco, né, nós vamos dar continuidade. Quero neste momento orar pelas nossas crianças. Eu vou pedir, né, que os avós, os pais possam introduzi-las pelo meio ou pelo corredor de lá, né, para não ter problema delas tropeçarem aqui. Pode vir aqui, Caim, por aqui assim, ó. Pode vir aqui, ó. Isso. Né? Luan, bom te ver, rapaz. Bom. Vamos lá, Clarinha. Fiquei sabendo que você estava com saudade da igreja, estava falando com a mãe, que queria ir na igreja, não era, Clarinha? Que bom, deixa eu desligar aqui o ventilador aqui, senão vai ficar um vento muito forte de vocês. Isso, né? Está todo mundo agasalhado. Aí o Caim está glorioso aqui. Isso. Olha, chegou a Duda ali, ó. Amém? Agora a gente vai orar. O que a gente vai para a gente falar com o Papai do Céu? A gente fecha o olhinho, né? Assim, ó, para a gente orar, tá bom? Vamos lá, Caim, vamos orar? Ó, vamos orar agora, não é igual a vovó ora contigo lá em casa, tá bom? Não, que você não pode mexer no ovo. Depois eu deixo um dia você tocar o ovinho aí, tá bom? Estenda as suas mãos. Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida dessas crianças e a oportunidade de estar abrindo as portas da escola bíblica infantil para recebê-las. E assim, ó Deus, assistir também os pais, os avós, que têm introduzido, ó Pai, têm procurado ensinar a criança no caminho que se deve andar. E a igreja, ela serve também como esse auxílio, como esse suporte, ainda que é o papel do pai educar, ensinar no caminho. Mas como é bom quando a igreja pode também estar aqui abraçando, acolhendo, oferecendo meios para ajudar nessa educação cristã. Abençoe os nossos professores, que têm ali se dedicado, a Deus estudado, vão estar juntos, orando, ministrando para eles, segundo, ó Pai, as suas habilidades, os ensinamentos, e que eles sejam fortemente abençoados. Mas também oramos pela saúde das nossas crianças, para que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor livre das doenças, o Senhor livre dos acidentes, guardando e protegendo aonde quer que elas estejam. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode ir por lá. Ei, Clarinha. Olha lá, pode ir agora aí, Clarinha. Por ali assim, ó. Você quer que te ajude esse aqui, ó? Isso. Amém. Agradecer os irmãos que têm se disponibilizado, né, para abraçar esse ministério, né? É uma obra de celeiro, onde preparamos a igreja para amanhã. Ainda que a gente fale, devemos falar com intensidade acerca da volta de Cristo e aguardá-la, né, porque nós temos um propósito maior, como Paulo disse, se os nossos projetos, se a nossa vida se resume apenas às coisas aqui da terra, transitória, nós somos os mais miseráveis do homem. Então, até mesmo tirando proveito da exposição de Pedro, ele fala que somos peregrinos, estamos aqui de passagem. A nossa terra
é no céu, né? E essa já foi comprada, você não precisa gastar nenhum tostão, porque o Senhor comprou para nós, e Jesus disse, é preciso que eu vá, e estarei preparando morada, na casa do meu Pai há muita morada, que lá possamos nos encontrar, amados. Esse é o nosso alvo, mas não nos compete saber o dia e a hora, mas Ele virá, e para isso é preciso que a gente prepare, dê continuidade, porque se Ele voltar hoje, glória a Deus, que Ele encontre a sua igreja assim, mas se for daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, é preciso que a gente prepare a igreja do amanhã. Então, quero agradecer aos professores que têm se disponibilizado, os irmãos, né, que têm se colocado à disposição para servir nesse ministério de grande importância. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor com as primícias de nossa renda, dando a Ele aquilo que lhe é devido, com gratidão, sempre com alegria, como o salmista também diz, servir ao Senhor com alegria. Então, se você trouxe de casa o seu envelope, com dízimo e oferta, ou se precisar de um envelope, tem à frente, você pode trazer e depositar aqui no gasofilácio, tá bom? Depois nós vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por este momento, porque também é uma oportunidade de louvar o Teu nome, expressando a gratidão, como quem reconhece os benefícios, a obra, a provisão de Deus, a maneira como o Senhor também tem nos abençoado e nos dado a oportunidade de também ter sonhos, projetos. Não é pecado, ó Deus, ter sonhos, não é pecado nós vislumbrarmos algumas coisas que venham trazer até mesmo um certo conforto, ajudar os nossos filhos, seja nos seus estudos, seja, ó Deus, na construção de uma nova família. Mas, ó Deus, a nossa expectativa ao trazer uma oferta não são de pedir algo, mas sim agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado. E nós reconhecemos que é o Senhor o provedor, tem nos dado força, saúde, habilidades. Aqueles até mesmo que fizeram a sua trajetória de trabalho, hoje já aposentado, mas tudo foi fruto de um suor de rosto, de um trabalhar. E reconhece em todos esses atos, em todos esses momentos de empenho e esforço, a sua presença como o provedor e o sustentador. Então receba, Senhor Deus, as entradas que chegam essa manhã na sua casa, como esse louvor financeiro, e que assim seja agradável diante de Ti. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Vou estar liberando agora os adolescentes para acompanhar aí o Tadeu, mas eu faço votos que, assim como tenho dado a oportunidade para que vocês estejam dando continuidade à revista da Escola Bíblica Infantil, num estudo mais específico para vocês, que vocês venham logo mais, né? Venham para também ter o seu momento aqui em cima de um culto completo ao Senhor, tá bom? Então pode acompanhar aí o Tadeu. No instante da igreja, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, um caráter de estudo, como amanhã, de escola dominical. Estou trazendo agora uma série de mensagens na exposição da segunda carta. Em maio concluímos a primeira carta, quase 4 meses, até porque tinha alguns intervalos nos cultos de Santa Ceia. Nós expomos toda a primeira epístola de Pedro, e agora estamos na segunda, onde ele, o remetente, escreve aos irmãos, os destinatários, as 5 províncias dispersas da Ásia Menor, onde na primeira carta, Pedro tem uma preocupação, o caráter dessa carta, o propósito é de consolar aqueles irmãos diante das dificuldades, da perseguição. E agora o propósito é de prevenir essa igreja. Então, vamos ler. Na semana passada nós lemos do versículo 1 ao versículo 11, agora do versículo 12 ao versículo 21. Espero concluir hoje esse primeiro capítulo de 2 Pedro. A partir do versículo de número 12,
Diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Uma palavra de oração. Senhor, estamos aqui, diante do que nós cantamos, né? Há pouco, falando da importância do poder da Tua palavra, a Tua palavra escondi, guardada no coração para não pecar contra Ti. Quero fazer valer a Tua palavra em mim. Ó Deus, continue falando ao nosso coração, porque aqui estamos diante da Tua palavra, ou uma porção, uma parcela da Tua palavra, que nessa exposição desse dia, sejamos edificados, fortalecidos, provocados, despertados por ela, porque também tem esse caráter, essa mensagem de hoje, ao falarmos da confiança na Tua palavra. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração, capacita-me, ó Deus, sei das minhas limitações, e por isso, ó Deus, me refugio em Ti e peço condição de transmitir essa palavra, segundo aquilo que estudei e meditei, para a nossa edificação e fortalecimento da nossa fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos, glória a Deus. Então, como eu disse na semana passada, Pedro, então, ele escreve essas últimas palavras, provavelmente ali, seus últimos dias de vida, já numa prisão, até mesmo, acredito, diante de um decreto da sua morte. E Pedro, então, escreve aqui as suas últimas palavras com o propósito de fortalecer, de prevenir a igreja, pois ele estava preocupado com a devastação da fé do povo, pelas influências dos falsos mestres, introduzindo assim, as falsas profecias, mensagem, trazendo transtorno à igreja. Então Pedro escreve com esse propósito de desmascarar, de impedir o avanço dessas falsas doutrinas ensinadas ou tentando ser introduzida ali por falsos mestres. E na semana passada, nós vimos que com base no indicativo de Deus, naquilo que Deus faz, porque segundo os teólogos, principalmente as cartas, as epístolas, primeiro ela é apresentada um modo indicativo, que fala de uma ação, o verbo vem no indicativo demonstrando uma ação, reportando aquilo que Deus fez. Aí Pedro fala da fé que nos foi concedida, da graça, da paz, com base naquilo que Deus fez. Aí vem do versículo 1 até o versículo de número 4,
aí a nossa responsabilidade, o imperativo, o verbo já vem no imperativo, que fala sobre o dever, uma ordem, aquilo que eu e você precisamos fazer. Aí Pedro diz, associando a vossa fé, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E uma vez que nós observamos isso, vamos nos tornar frutíferos. Porém, como ele diz no versículo 8, se não observarmos ou atentarmos para essas virtudes, vamos nos tornar improdutivos, infrutíferos, inúteis. Consequentemente, como ele diz no versículo de número 9, cegos. Mas a palavra de ordem para nós, falando sobre o imperativo de nossa vocação e eleição, mostra a importância de dever, do nosso dever, com base no indicativo de Deus, com base naquilo que Deus fez. Eu e você somos testemunha daquilo que Deus fez, das maravilhas, da obra, principalmente da salvação, pela graça que nós somos salvos, pela fé que nos foi concedida, e vem a responsabilidade, porque não persevero para ser salvo, pelo fato de ser salvo, eu persevero, porque Deus me amou primeiro, Deus derramou da sua misericórdia sobre a minha vida, e assim procuro viver de acordo com a vontade de Deus, porque a árvore é conhecida através do quê? Dos frutos. Então, se produzimos bons frutos, significa que nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, estamos sendo frutíferos. Isso mostra que estamos atentando, observando para esses ensinamentos. Era esse o propósito de Pedro. E hoje, nós vamos ver Pedro defendendo a palavra. Pedro falando da supremacia da palavra de Deus, a verdadeira luz, a luz que transforma, que ilumina, que guia, e que nela devemos confiar. Pois os falsos mestres, eles queriam o quê? Descredenciar os apóstolos, Pedro, até mesmo Paulo. Inclusive Pedro, ele cita Paulo nessa carta, no capítulo de número 3, isso nos dá a entender que já esses irmãos também tinham recebido as cartas paulinas. Ele fala isso no capítulo de número 3, ainda que Pedro até fala assim, em alguns momentos difíceis de entendê-la, mas ele cita e mostra a importância, e chama a atenção, porque muitos, aproveitando, tentavam deturpar aquilo que o apóstolo ensinava. Então, assim, os falsos mestres, eles tentavam descredenciar, assim, os apóstolos, seus ensinamentos, fazendo com que o povo, principalmente, viesse a desacreditar acerca da vinda do Senhor. E esse ponto, mesmo que lá na frente depois a gente vai meditar, mas no capítulo 3, a partir do versículo de número 4, veja aí, porque é uma carta pequena, a gente vai entender. Essa foi uma das principais investidas dos falsos mestres, com respeito ao propósito de Cristo, falando contra a vinda do Senhor Jesus Cristo, que isso não era verdade. Olha o que diz aí então, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, aí Pedro aqui já está advertindo, virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Falando de Cristo, porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro continua, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, provavelmente citando aqui o dilúvio. Verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro faz a defesa
mostrando a superioridade da palavra de Deus, principalmente para combater esses falsos mestres que tentavam, como eu disse, descredenciar os ensinamentos dos apóstolos e desacreditar o povo acerca da vinda do Senhor. Porque quando nós falamos da vinda do Senhor, amados irmãos, é necessário que se fale de juízo final. E quando se fala de juízo final, fala-se também de prestação de conta. Todos nós um dia vamos comparecer diante do trono de Deus e haverá prestação de conta. As pessoas não querem ouvir isso. Aliás, por muito tempo, essa mensagem esteve afastada dos púlpitos, esteve afastada da igreja. Mas isso é algo verdadeiro. Assim também, quando fala-se da vinda do Senhor, não tem como falar de inferno. E quando se fala de inferno, também fala de condenação. O verso 7 aqui está falando exatamente sobre isso, sobre juízo e sobre condenação. E quando você costuma viver um evangelho, sem cruz, como eu estava dizendo, lembrando então de Dietrich Bonhoeffer, o alemão, o pastor que foi perseguido pelo regime nazista, ele então falava que pregar o evangelho, falar o evangelho sem a cruz, é um evangelho sem a graça. Sem graça e sem a graça de Deus, porque o caminho é esse, é de cruz, de momentos de dificuldade, de perseguição, e lembrar que iremos prestar conta de todos os nossos atos. E com isso, então, esses falsos mestres tentavam desacreditar acerca da vinda do Senhor, e por isso Pedro está aqui se esforçando. Poderia dizer que essa meditação de hoje nós podemos dividi-la em 3 etapas. A primeira etapa, que vai aí do versículo de número 12 até o versículo de número 13, falando sobre essa defesa de Pedro, voltando aqui ao capítulo 1, do versículo 12 até o versículo de número 15, nós vamos ver aqui o ímpeto de Pedro na defesa, e principalmente na questão de transmitir a palavra. A segunda parte, do verso 16 até o versículo 18, vai falar da firmeza desse testemunho. E finalizando esse primeiro capítulo, do verso 19 até o verso 21, a confiança que nós devemos ter na palavra. Então, diante de todas essas situações, Pedro começa a falar do seu empenho, de não medir esforços para ensinar a palavra. O versículo 12, então vamos lá, seguir o texto. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças acerca dessas coisas. Pedro está empenhado para falar a verdade, e se necessário for, repeti-la, quantas vezes for necessário. É isso que ele está querendo dizer. Numa outra versão, na NVI, diz assim: sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Da mesma forma, com que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz que para ele não é penoso, não é cansativo ter que falar as mesmas coisas, mas é segurança para o povo. Então Pedro não se preocupava na questão, não, a igreja sempre tem que ter uma novidade, tem que ter algo novo, para o povo estar ali aceso. Pedro, não, eu prefiro repetir, lembrar todas essas coisas, exatamente nesse processo de encucar. E ele reafirma no versículo 13, enquanto eu estiver neste tabernáculo, eu quero despertá-los, eu quero falar a vossa lembrança acerca dessa mensagem. Interessante aqui que Pedro, ele usa para falar da sua despedida do corpo, ele não usa a figura, por exemplo, de um templo ou de uma casa, que remete a uma questão permanente, que é fixa, mas ele usa a figura do tabernáculo, que fala sobre transitoriedade, que remete a um período temporário. Então, ele lembra
né, ele usa a figura do tabernáculo, que assim era nos dias em que o povo peregrinava pelo deserto, e ali ia levando, né, como Moisés havia instruído o povo, segundo o que Deus havia revelado, como deveria ser o processo, e eles montavam todas aquelas tendas, e assim ali era conduzida a arca do Senhor, e de tempo em tempo, segundo, né, o Senhor estava guiando por uma coluna de fogo durante a noite, por uma nuvem durante o dia, e tinha dia que tinha que levantar o tabernáculo, e opa, vamos desarrumar tudo e seguir. Então Pedro, ele não usa a figura de algo que é fixo, permanente, mas ele usa o tabernáculo para descrever o seu corpo, dizendo então, como ele tratava esses irmãos, como, né, peregrinos, aqueles irmãos da diáspora, aqueles que estavam dispersos por causa da perseguição. E Pedro, ele diz, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou me empenhar, eu vou fazer de tudo para despertá-lo, né, acerca dos ensinamentos da palavra de Deus. E no versículo de número 14, ele então vai dizer assim, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, Pedro está aqui ciente que os seus dias estão contados na terra, que está próximo, né, da sua partida, e ele cita as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz, como o Senhor me alertou, e depois em casa você pode conferir, ele está falando do episódio onde Jesus apareceu aos discípulos após, né, ele ressuscitar, naquela passagem onde depois de mais uma vez os discípulos fraquejarem no fato da sua pescaria, de não terem êxito, aí ele aguarda na praia, está lá deixando os peixes, depois ele tem um diálogo com os discípulos e principalmente com Pedro. Aí no capítulo 21 de João, depois você vai ler os versículos 18 a 19, Jesus está falando com Pedro assim, Pedro, olha, quando você era mais jovem, você se vestia a si mesmo, e você ia aonde você desejava. Porém, quando ficar velho, você vai estender as mãos. Outros vão te vestir e vão te levar para onde você não quer ir. Aí o versículo 19 está dizendo ali, provavelmente, de que forma Pedro iria morrer. Pedro está lembrando exatamente esse episódio, mais ou menos 40 anos. Pedro aqui já devia estar com seus 70 anos, e como eu disse, já ali com o decreto, finalizando os seus dias por uma perseguição de Nero, tanto ele quanto Paulo, e como diz a tradição, Pedro, por não se considerar digno de morrer como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro estava ali, olha, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu quero fazer de tudo para despertar vocês, lembrá-los acerca da palavra do Senhor. O meu dia está se aproximando, estão findando os meus dias, mas eu estou aqui. E então, com ímpeto para transmitir a palavra, porque o verso 15 ele vai dizer assim, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente. Nós falamos um pouco dessa palavra, né, na semana passada, o que é, né, ser diligente, esforçar, dar tudo de si, se empenhar o máximo. Então é isso que Pedro está dizendo, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, ou seja, que vocês guardem essa palavra, guardem essa mensagem, fique presente no coração de vocês. Aqui está então, eu deixo algo para lembrar vocês, e esses escritos. Então, nessa defesa de falar sobre a supremacia da palavra de Deus, primeiro Pedro fala do seu empenho. Ele dá o exemplo, assim eu tenho me dedicado, enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Aliás, está chegando, está findando os meus dias, como o próprio Senhor Jesus Cristo havia falado a meu respeito, de deixar esse tabernáculo. Mas enquanto aqui estiver, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar para proclamar essa palavra. E como nós vimos no versículo de número 12, se necessário for, vou repeti-la, porque para mim não é cansativo. Importante é que eu deixe aqui um ensinamento, para que vocês lembrem, e essa palavra deve ficar firmada no coração de vocês.
Amém, irmãos? Então, Pedro nessa defesa da palavra de Deus. Aí, a partir do versículo 16 até o versículo 18, ele vai falar da firmeza desse testemunho. E no verso 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas. Fábulas, né? Essa palavra traduz o grego mitos, ou uma lenda, né? Vamos dizer assim. E Pedro está aqui dizendo: olha, o que eu transmito para vocês não é uma história inventada, não é a história da carochinha, não foi criada aqui, né, não é uma ficção, não foi elaborada uma figura de um personagem maravilhoso, um herói, e toda uma situação. Pedro não está dizendo exatamente isso. Não, o que eu estou dizendo para vocês é porque nós fomos testemunhas oculares. O versículo, né, diz isso. Porque nós fomos, o restante do versículo de número 16, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, nós estávamos lá, nós vimos, nós seguimos os passos de Jesus, nós vimos o Senhor operando milagres, curando, ressuscitando pessoas, nós vimos o Senhor sendo crucificado, ressuscitou, Ele apareceu a nós durante 40 dias, esteve conosco, ir ao assunto aos céus, Ele falou da sua vinda, Ele virá. Pedro está dizendo isso, nós não inventamos, nós não pregamos para vocês fábulas. Ele sabia que Cristo estava presente, Ele era testemunha, Ele presenciou. Não era um personagem literário, inventado de uma narrativa mitológica. Ele esteve com o Mestre. Ele recebeu esse chamado e essa advertência acerca da sua vinda. Pedro faz questão de falar a esses irmãos: o que falamos não é fábulas, engenhosamente enganosas, não são mitos. Estávamos presentes, nós vimos. Porém, Pedro fala aqui de algo mais específico no versículo de número 17, de um acontecimento, e nós vamos ver quando então lemos: pois ele recebeu da parte de Deus Pai, ele menciona a figura de Jesus Cristo, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro aqui cita exatamente o que foi o prelúdio, a prévia da sua glória. Pedro está aqui, amados irmãos, falando de algo que ele também presenciou, aliás, de uma forma bem particular. Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, quando estavam no monte, e ali o Senhor foi transfigurado. Passagem essa de Mateus 17, a partir do versículo 1, Lucas 9, a partir do versículo 18, que fala lá do monte da transfiguração, onde o rosto de Jesus estava como o sol, como o brilho do sol, as suas vestes limpas, resplandecentes, brancas, e ali então, Pedro está falando exatamente desse momento, como um prelúdio, uma prévia, daquilo que mais à frente eles então teriam oportunidade de ver eternamente, porque a transfiguração foi um vislumbre da sua glória, que será descoberta na revelação final. E Pedro diz que quando lá esteve, ainda bem que ele não contou o que ele tentou fazer, né? Porque na ocasião apareceram também ali junto, quem mais? Duas figuras, um para falar sobre, que remetia à lei, e o outro aos profetas. Quem que estava ali junto? Elias e Moisés. Aí Pedro teve aquela ideia, né? Não, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para o outro e tal, vamos ficar aqui, porque isso daqui é maravilhoso demais. Aí de repente vem uma voz do céu que diz a quem? A ele ouvi, porque ele é o Filho amado em quem me comprazo. Essa expressão já tinha sido dita, né, se referindo a Jesus no dia do seu batismo, Mateus 3,17, quando então ali nas águas, o Espírito Santo em forma, né, de pomba que descia, e a voz dizia: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Pedro está dizendo exatamente disso,
do que ele testemunhou, do que ele viu, né? Então ele disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Versículo 18: ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. A voz que veio do céu, a palavra do Senhor. Então Pedro dá o seu testemunho com firmeza. Ele não fala de coisas inventadas, de mitos, de fábulas. Estava presente, ele presenciou, ele viu com seus olhos, ele ouviu essa voz. Então Pedro vai ali fazendo essa defesa do testemunho da palavra de Deus, da veracidade da palavra de Deus. E a partir do versículo 19, então, ele vai falar da confiança que nós devemos ter nessa palavra. Por que nós devemos ter a confiança nessa palavra? Amados irmãos, porque essa voz que disse, né? Essa expressão, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, era também um cumprimento da palavra. Salmo 2, versículo 7, cumprimento dos escritos do Antigo Testamento. Salmo 42, no versículo 7, essa mesma expressão. Então, aliás, Isaías 42, que fala de uma profecia que aponta para o servo do Senhor, o Filho de Deus, o Messias. Então, essa voz que veio tanto no batismo quanto no Monte da Transfiguração, foi ali algo profético que estava se cumprindo. Aí ele caminha para o versículo 19, para então reafirmar no coração dos irmãos, porque ele falou que eles já conheciam, e ele estava o quê? Lembrando, ele estava repetindo para que eles lembrassem. Então ele vem reafirmar a importância que nós devemos, né, de confiar, a confiança, melhor dizendo, que nós devemos ter na palavra de Deus, quando no versículo 19 ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Pedro, ele não ficou apenas diante daquilo que ele presenciou, da experiência, principalmente do que ele falou nos versículos anteriores, né, 17 e 18, da revelação da glória, né, um vislumbre do que será no futuro, falando da transfiguração. Pedro não ficou apenas, né, preso à experiência, ao relato daquilo que viu. Ele fala agora de algo que está acima da experiência, porque ele diz: nós temos a palavra profética. Isso daqui é cumprimento daquilo que foi dito no Antigo Testamento, que falou da vinda do Messias, da sua obra, ou seja, da verdade de Cristo, ancorada na palavra profética, na Escritura, dos Antigo Testamento, dos profetas que profetizaram acerca desse dia, que falaram acerca de Jesus. Então Pedro, como que ele desmonta, como ele faz a apologética, a defesa do seu ensinamento, mostrando isso está escrito. Eu vi, os meus olhos viram, nós estávamos lá, eu ouvi a voz, e ele tinha testemunha, porque ele disse: nós vimos, ou seja, ele não estava sozinho, Tiago e João estavam com eles, os dois irmãos, porém ele diz: eu tenho algo que vai acima da minha experiência, se é que vocês não acreditam, não guardam, ou pelo menos, olha, tem aqui mais um argumento para que vocês defendam essa palavra, que é a palavra profética, aquilo que está escrito. Aí ele fala dos feitos, amado, e aí é tremendo a palavra de Deus, porque nós vamos ver, né, como que a palavra vai se cumprindo quando a gente fala das profecias do Antigo Testamento. Só para começar lá do texto que nós utilizamos, qual o texto que nós utilizamos aqui com frequência, ou o pastor pelo menos, o pastor sempre vai nascer, inicia com esse texto aí, qual é? Você já chega na igreja, tem ceia hoje, opa, já vou deixar aberto aqui Isaías 53, que o pastor vai ler. Mas eu faço uso das palavras de Paulo. Não me é cansativo, mas é conforto, é segurança para vocês lembrar disso. Porque aquela profecia, olha só como é encantadora a palavra de Deus. Isso é para que eu e você temos condição, né, de fazer, como eu disse, apologética, defesa. Nós temos que ser habilitados para defender acerca daquilo que nós cremos.
E aquela profecia de Isaías 53, estamos falando ali, amado, de pelo menos 7 séculos antes de Jesus. Então, Isaías foi escrito por volta de 745 anos antes de Cristo. E ele dá com detalhes acerca da paixão e morte. Quando nós vemos ali o seu rosto totalmente desfigurado, não havia beleza nem formosura. Ele fala detalhe, né? Esteve entre 2 malfeitores. Tudo isso se cumpriu, olha, não foi algo, né, combinado assim, não, vou combinar isso daqui, você fala, você garante lá, não. Se você for chamado na CPI, você diz que foi isso que aconteceu. Não, foi algo que foi escrito há 7 séculos, 700 anos antes. E se a gente contar, né, os Pentateucos, os livros de Moisés, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, o número de Deuteronômio, para você ter ideia, Moisés viveu, né, quando foi escrito, né, ali os 5 livros pentateucos, foi cerca de 1444 anos antes de Cristo. Estamos falando de 14 séculos. É muito tempo. E o cumprimento da palavra. Isso foi os dias que Moisés estava vivendo. Mas se a gente for levar em conta que só o período que o povo ficou no Egito foi quanto tempo? 450 anos, né? 430 anos. Mas antes do povo chegar no Egito, o povo chegou no Egito através de José, mas quem foi levado para lá dos patriarcas? Vamos lá, gente. José preparou, recebeu os seus pais, seus irmãos, e quem era o pai de José? Jacó. Mas antes de Jacó teve quem? Pai de Jacó, escola bíblica dominical. Pai de Jacó? Isaac. Pai de Jacó, Isaac. E aí sim, pai de Isaac, Abraão. Amados, aí já passam mais de 2000 anos antes de Cristo. E se for lá os primórdios mesmo, quando Adão e Eva é expulso do paraíso, mas ali Gênesis 3,15 fala de uma promessa que a semente da mulher estaria o quê? Esmagando, né, a serpente, a cabeça da serpente. Ali já era uma palavra se referindo a Cristo. Amados, aí você vê como é encantadora a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor usou, inspirou Moisés para escrever, ele não fala apenas dos acontecimentos da sua época, daquilo que ele viveu no Egito, quando foi criado como filho de um príncipe, depois teve que fugir, e aí então, viver no deserto, depois voltar para libertar o povo. Não, ele vai se remetendo ele vai e busca lá nos patriarcas. Ele fala, aliás, da criação, e aí já se passam mais de 2000 anos antes de Cristo, e tudo se cumpre conforme foi predito, anunciado. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Olha, vocês podem confiar naquilo que eu estou dizendo para vocês. Isso daqui não é fábula, isso daqui não é mito. Isso daqui não é história da carochinha, como nós costumamos, ou alguns costumam dizer, talvez os mais jovens nem sabem o que é a história da carochinha, né? Isso não é mitologia. Eu vi o Senhor sendo transfigurado, eu ouvi a voz, mas para não ficar apenas na minha experiência, naquilo que eu vislumbrei, naquilo que eu admirei, e estava ali encantado no monte, ele diz, confie, porque isso daqui é promessa. Nós temos a palavra profética do Antigo Testamento. Amados irmãos, creia na palavra de Deus, tenha confiança naquilo que nós guardamos e temos como nosso livro de regra e fé e prática de vida que nós precisamos, né? Que conduz, que nos guia. Essa é a palavra de Deus encantadora. Nós vamos ver detalhes, nós vamos ver que quando, né, Gênesis lá 22, Abraão apresenta Isaac, aquilo dali é uma figura, né, do que ia acontecer, naquele carneiro que estava preso lá, mostrando que o substituto, uma figura de Cristo. Então as coisas vão se completando, e nós estamos falando de histórias de séculos e séculos antes da vinda do Senhor, e com base nisso, Pedro vai dizendo, por isso que você pode confiar na palavra de Deus.
Por isso que você pode confiar naquilo que eu estou ensinando para vocês. E ele ainda diz mais no versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Me lembrei aqui da aula do CETEB. CETEB fala exatamente sobre isso, quando estava falando ali no início, né, dos livros, né, e nos primeiros capítulos do CETEB, vai falando sobre essa questão, né, que Deus usou homens, o Senhor inspirou homens, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo escreveu isso ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada, e ela tem a sua utilidade. Então, Deus usou homens, não vem, né, não provém de uma interpretação pessoal, Deus, pela sua misericórdia e a sua graça, mas respeitando a questão, né, até mesmo da personalidade de cada um, né? Deus respeitou isso, a personalidade de cada um, levando-se em conta o contexto daquela época, de como eles viviam, mas Deus inspirou essas pessoas, e Pedro então reafirma, olha, ainda, né, além da minha visão, da experiência que eu tive, eu confirmo essa palavra profética, ainda, né, dos antigos escritos, e mais, esses homens, os profetas, né, e Moisés também foi um profeta, os profetas, tudo o que eles falaram, não foi de uma interpretação pessoal, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amados, que tremendo isso. Isso é para nos dar paz e garantia acerca da veracidade da palavra. E diante da veracidade da palavra de Deus, Pedro então disse no versículo 19, faz bem em atendê-la. Voltando aqui ao verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Faz bem que vocês dê atenção a essa palavra. Faz bem que todos guardem essa palavra no coração, como nós lemos aqui no Salmo 119, versículo 11, para não pecar contra Deus. Faz bem que vocês guardem essa palavra, porque ela é a luz verdadeira. Ela é a lâmpada, versículo 105 do Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, preste atenção, guarde essa palavra. Também como Jesus Cristo disse, e João registrou no capítulo 17 de João, versículo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Creia nisso, tenha confiança, e aqui é algo interessante quando ele fala de uma transição. Ele fala da palavra como uma candeia ou um candeeiro, que nos ajuda na escuridão, quando ele diz como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos ajuda diante desse mundo tenebroso. Quando fala aqui, né, desse lugar tenebroso, está falando do mundo, desses dias difíceis em que nós vivemos, quando Paulo adverte dizendo que o mundo já também do maligno, esses dias maus. Olha, faz bem atender a palavra, guardar essa palavra, porque ela vai nos iluminar diante desses dias difíceis, principalmente quando se aproxima a vinda de Cristo. Guarde a palavra no coração para você não pecar contra Deus. Ela vai te iluminar, ela vai te guiar, ela vai te ajudar, porque nós vivemos em dias de treva. Então ela é como essa candeia, essa luz. Ela vai brilhar, ela vai nos ajudar a caminhar. Há quem diga que quando o salmista, né, no Salmo 119, falou desse versículo 105,
um momento à noite, nas noites escuras, os homens tinham o costume de amarrar as lâmpadas, né, nos seus pés. Com isso ele ia podendo enxergar, né, tanto o caminho, ou se porventura tivesse algum obstáculo, uma pedra, um buraco. Aí observando o caminhar daqueles homens que iam com as lâmpadas amarradas nos seus pés, ele diz: tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, para que eu não tropece. Amados irmãos, vamos guardar essa palavra. Faz bem atendê-la, faz bem guardá-la, porque ela vai nos ajudar enquanto nós estivermos aqui. Ela que vai ser essa lâmpada, candeeiro de nossas vidas, nesses dias tenebrosos de trevas. Aí, completando o versículo, diz assim: como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até quando? Até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. Se você mantém, né? Antigamente tinha lamparina, né? Durante o dia precisava de usar lamparina? Sim ou não? Não, né? Então, porque clareou o dia, chegou o amanhecer. Então, Pedro faz aqui, né, esse jogo de palavras, né, uma imagem simultânea, exatamente para marcar aquilo que chamam de parousia, ou seja, a chegada, o advento, a vinda. Então, o que serve para nós? Enquanto nós estivermos aqui, guarde a palavra no seu coração, mantenha ela na sua vida. Ela é o candeeiro, mas vai chegar um momento em que vai clarear. Que dia é esse? Quando virá a estrela da alva, a estrela da manhã, aquele que nos traz a paz, a luz do mundo. Aí eu não vou precisar mais de guardar, eu não vou precisar mais de ler, eu não vou precisar mais de usar, porque a luz do mundo virá. Então é o que Pedro está dizendo aqui: guarde essa palavra, faz bem atendê-la, permaneça com ela no seu coração, faça uso. Por isso ele diz: ó, para mim não me incomoda ter que repetir, lembrar para vocês, e eu vou fazer isso enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Eu vou me empenhar, eu vou me esforçar diligentemente para que vocês lembrem disso, porque se vocês guardarem essa palavra, ela vai servir como candeeiro diante, né, desse mundo tenebroso, da escuridão desse mundo. Mas virá um momento em que vai clarear a estrela da alva, a estrela da manhã, virá a luz do mundo. Aí a gente vai ter essa luz eternamente em nossos corações. Eu não vou precisar mais de utilizar essa palavra, porque eu já vou estar com Ele, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro então vai injetando no coração dos seus leitores essa viva palavra de Deus, esse firme testemunho. Confie no que eu estou dizendo para vocês, confie na palavra. Eu digo essa manhã, igreja, confie nessa palavra, guarde essa palavra no coração, tenha ela como seu candeeiro dia após dia, porque virá um momento em que você vai ser surpreendido com a glória de Deus, com Cristo glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tendo ciência desta verdade, né, da veracidade da palavra, da inerrância das Escrituras, eu quero deixar aqui para a gente concluir 3 lições para nós aplicarmos diante daquilo que nós temos ouvido essa manhã. Primeira, pregue o Evangelho para você mesmo. Como, pastor? Leia a Bíblia. Lembra aqui o corinho antigo da Escola Bíblica Infantil. Vamos lá, tia Rosilene, nos ajude. Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, faça a oração. Bernadette canta para o netinho dela. Leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer, né? Se quiser crescer. Viu como que é bom passar pela Escola Bíblica Infantil, né? Eu não passei, mas eu participei muito, né, de EBF. Né? E eu vejo lá, às vezes, né, a Dani cantando, né? A minha sobrinha cantando lá para o Emanuel.
Leia a Bíblia e faça oração. Veja, uma canção, puxa, infantil, para criança, mas uma verdade que eu e você precisamos guardar no coração, até porque Jesus disse, né, se não formos como criança, não podemos herdar o reino dos céus, mas é exatamente isso, nessa simplicidade, né, na inocência de uma criança, né, não é ser criança, criancinha, não, mas é da inocência, da pureza. Então, primeira coisa, leia a Bíblia, como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na sua lei dia e noite, porque é considerado como um homem que foi plantado junto à corrente das águas, e no devido tempo ele dá o seu fruto. Pode vir o calor, pode vir os momentos difíceis, mas ele continua, a sua folhagem não murcha, ele não sofre os impactos desse mundo tenebroso, porque ele está bem firmado, ele está enraizado no Senhor e na sua palavra. Pregue diariamente para a sua vida, medite nessa palavra, guarde essa palavra no coração, confie e defenda essa fé, que é a apologética, a defesa do Evangelho. Por que eu defendo? Mas com que você se baseia? Nós temos já a obra que Cristo realizou por nós, mas nós temos, como eu disse aqui, Pedro falando, olha, da sua experiência, mas também do ato profético, né, da palavra profética, daquilo que foi dito pelos profetas, até mesmo por Moisés, há tantos anos antes de Cristo, e todos eles falaram inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, pregue diariamente para a sua vida. E quando nós pregamos? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Uma segunda lição, anuncie aos outros. Não se canse de falar do Evangelho. Fale incessantemente do Evangelho. Repita. Fale para os seus filhos, né? Hoje estou com meu filho aqui, Pedro. Ouça isso, guarde a palavra no seu coração. Ensine. Seja através de um cântico para um filho ou um neto, através dos corinhos que eles já vão ali tendo a oportunidade de memorizar. Viu, Renata? Vai contando lá com a Duda e ela vai guardando, porque é assim que a gente guarda desses corinhos, a gente vai aprendendo sobre a história da Bíblia, a gente vai aprendendo, né, sobre Davi, que venceu ali o gigante, mas não fale apenas do ato heróico de Davi, fale do que representa aquilo dali. Davi representa uma figura de Cristo, porque ele venceu o gigante de nossas vidas. Para nós termos liberdade, igreja, anuncie o Evangelho, cumpra o ide do Senhor, Marcos 16:15, fale aos outros, repita essa palavra, principalmente na sua casa, porque é o nosso primeiro campo missionário. E uma terceira aplicação, ensinamento, lição para a nossa vida. E esse é desafiador. Por isso nós, né, precisamos ser forjados. Nós cantamos isso, né? Ser forjado. Mostre, através de suas atitudes, que a obra de Cristo faz parte da sua vida. A maior pregação é a maneira como eu vivo, o meu testemunho. É importante proclamar, falar dos ensinos, dos escritos, mas, como eu disse, né, a árvore ela se conhece pelo fruto. Não é apenas por aquilo que eu falo, mas também por aquilo que eu vivo. E falando de viver, eu concluo para a gente orar. Viva os dias de hoje como se fosse o último dia de sua vida. Porque se Cristo voltar hoje, Ele verdadeiramente vai ser a estrela da manhã na sua vida. E você terá paz. Se o Senhor te chamar hoje, você terá paz para descansar eternamente com Ele. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. No nome de Jesus. Vamos orar? Deus, como é preciosa a Tua palavra. Como é rico os seus ensinamentos. Aí me reporta ao texto sagrado de Salmo 19, versículo 10. São mais desejáveis do que o mel, do que o destilar dos favos. Boa é a tua palavra. Ah, Senhor, e tal como Pedro estava ali. Olha, irmãos, não tem problema para mim ter que falar disso de novo, não.
Embora você já conheça, mas faz bem eu lembrar a vocês. Porque é a guerra contra o falso ensinamento, contra as falsas doutrinas que tentam adentrar a igreja, para devastar a fé do povo. Enquanto não foram as vezes que nós ouvimos coisas terríveis, que não tem nada a ver com o Evangelho, mas talvez por uma expressão, por falar o nome de Deus, para dizer e ter aquele ímpeto, aquele impacto, mas fomos iludidos, mesmo quando se falava no nome do Senhor. Mas quando eu e você pregamos para nós mesmos, dedicando, meditando, estudando a palavra de Deus, tendo interesse pela palavra de Deus, nós somos fortalecidos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós passamos a ter confiança nessa Escritura. Nós podemos ver esses detalhes riquíssimos, como foi mencionado, de histórias vividas há 700 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, 15 séculos, e se cumpriu perfeitamente como foi predito por aqueles homens, aliás, homens que foram usados pelo Espírito Santo. Então isso mostra a veracidade da palavra, a inerrância da palavra, e essa palavra, se eu guardá-la, se eu colocar ela em prática, eu faço a defesa da fé do Evangelho, e ela será uma candeia na minha vida. Eu vou ter ali algo que vai me iluminar em meio a esse mundo de trevas tenebroso. Mas virá um dia, igreja, e é certa a sua vinda, a estrela da alva, a estrela da manhã vai despontar. Aí, amados irmãos, o grande dia da sua vinda, e Pedro diz, ele faz então essa defesa do ensinamento, essa apologética para dizer, é certa a sua vinda, ele virá, haverá um dia de juízo, onde muitos irão prestar conta das suas atitudes, e aqueles que não se manter firme na presença do Senhor, o inferno já está designado. Mas bem-aventurado que medita na sua lei de noite, porque ela tem sido como candeeiro na sua vida nos dias tenebrosos. E virá o amanhecer, e a gente então vai poder cantar de fato, não apenas agora como um prelúdio, mas sim eternamente, és a nossa estrela da manhã. Oh, e poder ouvir do Senhor a voz, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Amados, estamos aqui como peregrino, e Pedro adverte, olha, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto nesse período provisório dessa vida terrena, eu quero me esforçar, me empenhar para dizer a vocês acerca dessa verdade, viver essa verdade, transmitir essa verdade. Mas virá um momento em que essa candeia não vai precisar mais de ficar acesa, porque seremos iluminados com a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Fortaleça a fé do teu povo, da tua igreja, edifica-nos, ó Deus, pois a tua palavra é a verdade, e que assim sejamos fortalecidos por ela. No nome santo de Jesus, fale melhor a cada coração, a cada vida, e crie, ó Deus, nos ouvintes que estão aqui, que vão ouvir através da transmissão, esse desejo, essa sede pela tua palavra. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bem, amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus, né? Logo mais estamos aqui às 19 horas para cultuar ao Senhor e bendizer a presença do nosso Deus. Obrigado aos irmãos colaboradores dessa manhã, de grande valia a presença de vocês nos ajudando do louvor, os professores na escola bíblica infantil, os introdutores, irmãos que estão lá no portão. Poxa, sem esse suporte é difícil a gente ter essa tranquilidade para conduzir aqui um culto. E que bom que você veio, que bom.
bom poder contar aqui com a sua presença. Estaremos orando agora, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, de estar na presença de Deus, participando do culto e orando, né? Nosso irmão José Valdomiro, na terça-feira eu estive aqui orando pelo José Cláudio, que era o neto, mas aprove ao Senhor, né? Na segunda-feira, está ali recolhendo a sua esposa, 57 anos de convivência na presença de Deus, batizados, né? Numa caminhada, numa trajetória, mas aprove ao Senhor recolher a irmã Lira, que era membro da igreja União Pentecostal, e irmão José, conte com a nossa solidariedade, né, com o nosso apoio, que Deus continue confortando o coração do irmão. Na terça-feira também, né, a irmã Elaine, que pertence à igreja Cristo Vive, mas o seu esposo é daqui também, o André Parreira, a irmã também foi recolhida para o Senhor, e é preciso que a igreja acompanhe, chore com os que chorem, seja apoio, né, o fortalecimento, como na terça eu disse sobre o José Cláudio, que é neto do irmão José, muito agarrado ali com a avó. Jovens, façam visita, estejam presentes, né, dê um alô, esteja perto, próximo. Isso é importante, né? Eu falo da importância da gente falar do Evangelho para aqueles que estão lá fora, mas eu não posso descuidar daqueles que estão aqui dentro. A gente cuida de quem está em casa, para que, uma vez cuidando da casa, a gente possa estar pronto para receber aqueles que vêm de fora. Que Deus nos ajude, né? Então vamos orar? Vamos orar. Estenda suas mãos, Senhor. Momento também de compadecer, momento de se identificar, de chorar com os que choram. Ó Deus, de sermos solidários, companheiros na essência da palavra, né? Não é companheiro só de dizer, oi companheiro, oi amado, ô varão, ô bênção de Deus. Não, é de estar junto, de compartilhar, de participar das dores, mesmo sabendo que é o teu Espírito o especialista e o único que tem condição de trazer o bálsamo, o refrigério para a alma, de consolar um coração ferido, marcado pela dor e a tristeza de uma perda. Só o teu Espírito, mas o Senhor usa a gente, o Senhor usa pessoas. Então que possamos ter esse momento, seja com o teu servo, ó Deus, 57 anos de vida conjugal, uma trajetória, uma história, que continue fortalecendo o amado irmão, os seus filhos. Toma diante de ti os seus 3 filhos, que sentem, netos, porque é uma vivência, uma história. Então, Deus, esses dias de lembrança, da ausência, de olhar e não ver, quando senta à mesa, quando vai dormir, Senhor, tantos são os episódios, que o seu Espírito conforte, console, fortaleça o coração desse irmão, o coração do André, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, o teu servo, os filhos de Elaine, Senhor Deus, 3 filhos, console, nora, netos, seja, Senhor, com cada uma dessas pessoas, sejam com pessoas que estão internadas, estão no leito, sejam com irmãos nossos que estão doentes, acamados, na sua graça e misericórdia, Senhor Deus, se faça presente, liberte, transforme, cure. Senhor, estamos aqui numa intimidade, seja com a nossa família, seja com a nossa casa, abençoe a nossa geração, abençoa os nossos filhos, abençoe os netos dos seus servos, abençoe o casamento dos seus servos, Senhor, abençoe a família, projeto de Deus, instituição divina, base, fundamento para uma sociedade bem sucedida e estruturada. Ajuda tantas mães que não tiveram o suporte, a ajuda do seu companheiro, porque desertaram, saíram, abandonaram. E essas mães que fazem um papel também de pai, as dificuldades na criação. Também pais que perderam as suas esposas, maridos que perderam as suas esposas, e agora não tem a figura materna de sabedoria. Ajude, porque também são os outros exemplos de família, Senhor. Mas ampare os pequeninos, fortaleça. Senhor, oramos a Ti, porque nós precisamos e necessitamos da Sua graça e da Sua bondade. Então saímos daqui agora, certos que somos fortalecidos pela Tua palavra, e lendo a Tua palavra e fazendo a oração, nós iremos crescer na força do Teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Amados irmãos, vá em paz, tenha um bom dia, que Deus te abençoe rica e abundantemente.